Durante o regime militar, o Brasil passou por um período de crescimento econômico, conhecido como milagre econômico, mas isso foi sustentado por altos níveis de endividamento externo. A política econômica dos governos militares priorizou grandes investimentos em infraestrutura, como construção e rodovias hidrelétricas, e em setores industriais estratégicos. Esses projetos foram financiados por empréstimos internacionais que se tornaram insustentáveis com a crise do petróleo e a elevação dos juros globais nos anos de 1970 e 80. Ao final do regime, o Brasil acumulava uma dívida externa massiva, o que agravou a crise econômica. O encerramento do regime militar foi um processo gradual, iniciado nos anos 1970, com uma abertura dita lenta, gradual e segura, promovida pelo general Ernesto Geisel. Os militares já sabiam, depois da crise econômica, eles já sabiam que a ditadura estava fadada a acabar, então eles queriam fazer isso de um jeito com que eles não fossem punidos pelos seus crimes. Assim surge a Lei da Anistia, que permitiu o retorno dos exilados políticos e a reorganização dos partidos. O ápice foi a campanha Diretas Já, que, embora não tenha garantido eleições diretas imediatas, aumentou a pressão pela democratização. Em 1985, o Colégio Eleitoral elegeu Tancredo Neves como presidente, marcando simbolicamente o fim do regime. Contudo, sua morte antes da posse levou José Sarney, seu vice, a assumir a presidência, consolidando a transição. O governo de José Sarney enfrentou uma grave crise econômica caracterizada por inflação descontrolada que, em alguns momentos, ultrapassou 80% ao mês. A economia herdada do regime militar estava em colapso, com o país atolado em dívidas externas e enfrentando estagnação econômica. A hiperinflação corroía o poder de compra e dificultava a estabilidade social e econômica. Para combater a inflação, o governo Sarney implementou os planos cruzados, que congelaram preços e salários e introduziram uma nova moeda, o cruzado, e tentaram eliminar a inércia inflacionária. Inicialmente, o plano cruzado teve apoio popular e conseguiu reduzir a inflação temporariamente, mas problemas como o desabastecimento e a manipulação dos preços levaram ao fracasso das medidas. Ao final do governo Sarney, a hiperinflação ainda era um grande desafio e novas reformas econômicas seriam necessárias nos anos seguintes. Bom dia, hoje eu vou falar um pouco sobre a Constituição Brasileira de 1988, chamada também de Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Eu vou fazer uma introdução, onde eu vou dizer basicamente o que ela é primeiramente. Bom, ela é uma lei fundamental e suprema do Brasil, aonde serve de, pode-se dizer, uma régua de validade para determinar outras espécies normativas, ou seja, outras leis, elas são construídas meio que usando de parâmetro a Constituição de 98. E ela se encontra-se no topo da pirâmide jurídica. Bom, ela foi aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte em 22 de setembro de 1988 e promulgada em 5 de outubro de 1988. Pode ser considerada a sétima ou a oitava Constituição do Brasil. Ela também ficou conhecida como Constituição Cidadã, por ter sido concebida no processo de redemocratização após a ditadura militar, onde esse regime durou de 1964 a 1985. Ela tem cerca de 250 artigos e é a segunda maior Constituição do mundo, estando apenas atrás da Constituição da Índia. E até 2024 foram acrescentadas 144 emendas. Vale lembrar também que em 2023 a Constituição recebeu sua primeira tradução para o idioma indígena Nhangatu. Agora irei falar um pouco sobre a história. Bom, desde 1964 o Brasil estava sob uma ditadura militar. Em 1967 foram criados os atos institucionais. Bom, o regime que estava nessa época, ela meio que restringia as garantias individuais e sociais da população e muitas vezes também eram ignoradas, aonde a finalidade
era garantir os interesses da ditadura e usando como desculpas que isso seria para a segurança nacional. Vale lembrar que a ditadura também torturou e executou opositores a esse regime. Então esse regime meio que restringiu os direitos fundamentais, né? E enfim, durante esse processo aconteceu a chamada abertura política, que foi quando o Brasil foi liberado da ditadura militar. Após essa liberação, o Brasil estava por um anseio de adotar uma nova Constituição, que fosse defensora dos valores democráticos, onde esse desejo se tornou necessidade após o fim da ditadura militar e a redemocratização do Brasil, que foi a partir de 1985. Bom, a Assembleia Nacional Constituinte de 1987, ela foi instalada no Congresso Nacional em Brasília, a 1º de fevereiro de 1987, resultado da Emenda Constitucional número 26 de 1985, onde essa instalação da Assembleia Nacional Constituinte, ela foi instalada com a finalidade de elaborar uma Constituição democrática para o Brasil, após cerca de 21 anos sob o regime militar. A instalação da Assembleia ela foi uma consequência de um compromisso assumido durante a campanha presidencial de Tancredo Neves. Se trata do primeiro presidente eleito após a ditadura. Entretanto, o presidente morreu antes de assumir o cargo, então o cargo ficou nas mãos de José Sarney, onde ele assumiu o Palácio do Planalto e ele instalou a Assembleia. Gostaria de falar também que na elaboração da Constituinte participaram cerca de 559 parlamentares, sendo desses 559, 72 senadores, 487 deputados federais. E dos 559 parlamentares, apenas 26 eram mulheres. Durante a elaboração da Constituição de 1988, diversos movimentos sociais e organização da sociedade civil se mobilizaram para garantir a participação popular no processo. O Congresso Nacional, por exemplo, ele incentivou essa participação com a criação de campanhas, como projetos Diga a Gente e o projeto Constituição. Entre cerca de 1986 e 1987, foram distribuídos 5 milhões de formulários em órgãos públicos para todo o Brasil, onde foram coletados mais de 72 mil sugestões da população. Essas sugestões elas foram reunidas no Sistema de Apoio Informático à Constituinte, que é chamado de SAIC, que se tornou uma importante fonte de dados para entender as demandas da sociedade brasileira daquela época. Esse processo de participação que eu acabei de citar, ele foi muito importante para tornar a Constituição de 88 a mais democrática e representativa até o momento. Bom dia, pessoal. Eu sou o Enzo Moura Trafecic e hoje eu vou trazer um pouco sobre a eleição de Fernando Collor de Mello e o plano de renovação econômica e sobre o confisco. Foi um evento bem marcante na história do Brasil. A eleição de Fernando Collor de Mello em 1989 marcou um momento crucial na história política do Brasil. Foi a primeira eleição direta para a presidência após o fim da ditadura militar. Um marco de redemocratização. Collor, com sua imagem de modernização e anti-establishment, venceu no segundo turno o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em uma disputa acirrada. O jovem Collor, que estava à frente de um movimento chamado Caçador de Marajás, apresentou-se como alternativa para combater a corrupção e trazer o Brasil para o caminho do progresso. Sua campanha foi altamente eficaz em usar a mídia para criar uma imagem de renovação política, principalmente a televisão. Sobre essa parte do Caçador de Marajás, é interessante citar que ele queria trazer esse dilema assim, com a ideia de combater os marajás, que é tipo os governadores, os
os servidores públicos que têm salários muito altos e trabalham muito pouco. A ideia dele era que se ele combatesse essas pessoas ganhassem muito salário do Estado sem trabalhar muito, ele ia conseguir ajudar bastante na economia do país. Collor entrou no Brasil em uma grave crise econômica. O país enfrentava uma inflação altíssima que corroía o poder de compra da população e um crescimento econômico estagnado. O governo dele procurou adotar medidas rápidas e drásticas para enfrentar a crise. Isso se traduziu nos planos econômicos que marcaram seu mandato. O principal desses planos foi o Plano Collor, lançado em março de 1990. A estratégia visava combater a inflação de forma imediata, o que implicava em ações como o congelamento de preços e salários, além de um bloqueio das contas bancárias e poupanças. Essa medida gerou um grande impacto na população, que viu seus recursos financeiros serem congelados por um tempo considerável, que gerou descontamento e uma sensação de insegurança. O confisco da poupança foi realizado nesse primeiro plano Collor. Foi uma das medidas mais polêmicas e traumáticas da história econômica do Brasil. A decisão visava combater a hiperinflação que assolava o país na época, e para isso o governo retirou temporariamente os depósitos das contas bancárias, afetando bilhões de reais em poupanças de cidadãos brasileiros. O valor de até 50 mil cruzados novos foi retirado, e apenas valores superiores a essa quantia foram devolvidos de forma parcelada. Essa medida gerou enorme indignação e desconfiança da população. Perdeu grande parte das economias acumuladas ao longo dos anos. O confisco, embora tenha sido uma tentativa de estabilizar a economia, deixou um legado de insegurança financeira e marcou negativamente o governo Collor, que acabou sendo cassado por corrupção alguns anos depois. Collor também adotou bastante políticas voltadas para a abertura econômica, buscando reduzir as barreiras comerciais e estimular a competitividade do Brasil no cenário global. A ideia era reduzir o papel do Estado na economia e promover maior integração do Brasil com o mercado internacional. No entanto, o governo enfrentou resistência nos setores da indústria nacional, que temiam a concorrência externa, e de movimentos sociais que viam suas políticas como prejudiciais à classe trabalhadora. Durante seu governo, Collor tentou modernizar a economia, mas sua gestão foi marcada por instabilidade política e pela implementação de medidas de austeridade que afetaram o cotidiano da população. O resultado foi um ambiente econômico de grande volatilidade, que, mesmo com a queda da inflação, não conseguiu gerar crescimento sustentável. As promessas de modernização e combate à corrupção também acabaram se esbarrando em denúncias de irregularidades e em uma crise de governabilidade que afetaram a confiança da população no governo. Embora o governo de Collor tenha deixado um legado de algumas reformas estruturais da estabilização momentânea da economia, suas políticas econômicas e sua gestão passaram a ser um alvo de críticas, com muitos apontando que o preço das medidas tomadas foi muito alto para a maioria da população. Esse cenário de crise econômica e insatisfação popular foi uma das razões pelas quais seu governo foi profundamente questionado, levando a um desgaste crescente durante seu mandato. Em maio de 1992, o irmão de Collor, Pedro Collor, acusa PC Farias, diretor de campanha de Collor, de tráfico de influência dentro do governo. Ou seja, teriam pessoas pagando para ter o poder dentro do governo para o irmão dele. Até lá eram alegações sem provas, mas o motorista de Collor, Heriberto, acaba confirmando os depósitos que PC faria para Collor, e diz que ele pagava as contas da casa da Dinda, que era onde Collor morava durante seu mandato. Com essas notícias saindo, a Executiva Nacional do PT, Partido dos Trabalhadores, promove comícios para o impeachment de Collor, que vão sendo iniciativas para passar essa ideia, assim, de ter o impeachment dele. Com o tempo desses vários ocorridos, multidões começam a ir à rua de capitais do país exigir a renúncia de Collor. Em 29 de setembro, a gente
tem na Câmara dos Deputados um comício que a gente tem um comício sendo levado até a Câmara dos Deputados para começar o processo de impeachment do Collor, onde a gente vai ter 441 votos a favor do impeachment e 33 contra. E nesse momento ele é afastado, dia 29 de setembro, até seu processo ser completo. No dia 30 de dezembro, e é quando Itamar Franco assume como seu substituto. Em 30 de dezembro, esse processo é completo e ele é condenado a perder um mandato e a 8 anos de inelegibilidade. Daí a gente, em 1993, depois disso que acontece, a gente vai ter o início do governo Itamar Franco, depois desse momento, num período onde a gente tem uma alta inflação. E a gente começa logo em janeiro de 1993, a primeira coisa que Itamar Franco faz, sim, seu mandato, é fazer os Fusca voltar a se produzir depois de fechar um negocinho com um cara grande do ramo da automobilística. Em abril desse ano também houve um plebiscito onde as pessoas votavam se elas queriam que ficasse na monarquia, se elas preferiam monarquia ou democracia, e parlamentarismo ou presidencialismo. E no caso votaram a maioria que queria que continuasse como está, apesar de que a maioria das pessoas não foi votar, que no caso como estava era presidencialismo e democracia. Dentro do governo de Itamar Franco também houve iniciativas sociais, como uma reforma administrativa no Ministério da Educação. Ele também fez um mapa da fome, que ajudou a mostrar que 33 milhões de brasileiros, pelo menos, viviam comendo de gente, além de apoiar um sociólogo numa campanha contra a fome, o governo dele. E o principal objetivo do governo dele acabou sendo controlar a inflação e dar uma estabilizada, assim, que era pelo que conhecido o governo dele, que é o Plano Real. E o que ele usa para controlar essa inflação? O Plano Real, que é um plano econômico, assim como outros que vieram, que buscavam controlar a inflação que estava extremamente disparada. Mas diferente dos outros, como o Collor 1, Collor 2, os Cruzados 1, 2 e o Brazzer, ele deu certo. Onde ele aconteceu depois do ministro da Fazenda ser trocado 3 vezes dentro do governo de Itamar Franco e chegar em Fernando Henrique Cardoso, que é conhecido como uma das principais pessoas para ocorrer esse plano. Que o plano real funciona de qual forma? Você tem um controle de inflação devido ao lançamento do URV, a unidade real de valor. Porque dentro dos mercados a gente tinha a seguinte situação: os preços, quando as pessoas entravam lá, iam aumentando a cada minuto, o que fazia que as prateleiras esvaziassem extremamente rápido e as pessoas torrassem o salário delas de uma vez só. E isso gerava problemas. Então, para isso foi criado o RV, que a partir daí a moeda que estava sobre as prateleiras, nos preços, não era mais o Cruzeiro de Réis, que ficava aumentando toda hora, era o RV, que ficava sobre um preço fixo, o que fez com que as pessoas tivessem um efeito psicológico, onde as pessoas elas começavam a guardar o dinheiro delas e comprar as coisas só realmente quando precisava. O que além disso, não foi só isso que controlou a inflação, teve várias outras coisas, como aumento de impostos, as novas políticas fiscais, a diminuição de custos governamentais a partir de privatizações e a renegociação da dívida externa bruta, que é o que veio lá da ditadura militar, como foi explicado anteriormente, que ela tinha começado em pouco menos de 1 bilhão e tinha chegado a mais de 10 bilhões no fim da ditadura militar. O RV, que é a moeda que eu citei antigamente, ele deu origem ao real. Ele foi colocado em 1 de março como uma moeda virtual e foi substituído pelo real em 1 de julho de 1994, que é a moeda que é usada até hoje e na época tinha uma grande confiança da população, pois ela chegou a ter valores até mesmo acima do dólar. Por fim, o mandato do Itamar Franco acaba de forma normal, assim, com essas coisas sendo estabilizadas, a economia, a inflação, e graças ao plano real que acontece no governo dele,
o Fernando Henrique Cardoso ganha bastante popularidade, faz ele ser eleito nas próximas eleições e também ter a ajuda do Itamar Franco nelas. Agora eu falarei um pouco sobre os impactos políticos e sociais do período da Nova República aqui no Brasil. Como dito anteriormente pelo meu grupo, a Nova República ela foi um período histórico da política do Brasil que se iniciou em 1985, com a queda da ditadura militar e a ascensão do regime democrático ao poder. Esse período ele foi marcado pela redemocratização do país, que é dito pelo próprio nome do regime, que se deu com o restabelecimento de eleições diretas, a promulgação de uma nova Constituição, que é a Constituição de 1988, e uma série de mudanças sociais e políticas que transformaram a sociedade brasileira. E essa transição da ditadura militar para a nova república ela foi um momento muito crucial, tanto para a política quanto para os próprios cidadãos da época, porque houve uma maior implementação de direitos civis, sociais e políticos dos cidadãos. Isso pode ser visto na Constituição de 1988, que eu citei anteriormente, que também é chamada de Constituição Cidadã, que é uma Constituição feita para os cidadãos. Foi um marco fundamental que garantiu direitos civis e sociais, ampliou a democracia e criou novas garantias para a população, como a universalização dos direitos sociais, que incluem educação, saúde, trabalho, entre outros. Ainda falando dos impactos políticos, podemos ver a multipolarização política, que foi um tópico abordado em aulas anteriores, que foi uma consequência da redemocratização, que criou um sistema multipartidário, que devido a isso a nossa política brasileira passou a ser marcada por uma maior diversidade de partidos e ideologias, o que ao mesmo tempo trouxe um maior debate para a política e participação popular, mas também gerou instabilidade e fragmentação política, que gerou um tanto de caos naquela época devido ao aparecimento repentino de vários partidos políticos. Agora eu falarei um pouco sobre a instabilidade econômica e as crises da nova república, que, como dito anteriormente pelo meu grupo, houve várias crises durante aquela época, incluindo como a hiperinflação de 1980, que foi até 1990. Que por mais que essa crise ela aconteceu na nova república, ela até hoje podemos ver que ela afetou a nossa sociedade de hoje em dia, que durante aquela época a crise ela foi muito forte para o nosso país, foi um grande baque para a sociedade. E se não fosse essa crise, talvez o nosso país hoje em dia tivesse uma melhor infraestrutura, uma melhor economia, que devido a essa crise naquela época, o nosso país ele focou muito em tentar se recuperar dessa crise. E aí, até hoje em dia tem muitas cicatrizes de todas as crises que tivemos. E se não fosse isso, a nossa sociedade hoje em dia poderia ser de uma maneira muito diferente do que é hoje em dia. Também podemos ver as reformas eleitorais que a nossa nova república ela trouxe. Que, como eu disse anteriormente, houve a volta do voto direto, que foi uma mudança no sistema eleitoral e político, que devido a esse fortalecimento do voto direto, também houve o estabelecimento do sistema de eleições diretas para todos os cargos, e o que aumentou a representatividade da população nas esferas de poder. E podemos ver isso até hoje, que é até um pouco estranho ver outros países em época de eleição, como os Estados Unidos, que é um país tão desenvolvido, mas ele, por mais que ele tenha um voto de urna, ele ainda em maior parte, ele é focado no voto via correio, que parece um pouco antigo, assim, parece até que eles não querem eles não estão focados tanto na população votando. Mas aqui no Brasil, até hoje em dia, eles querem muito que o cidadão ele vá votar. Tanto que somente a partir de 60 anos que o cidadão ele, obrigatoriamente ele pode parar de votar. Mas ainda tem gente que quer votar quer votar para qualquer cargo político que tenha, devido à educação que tivemos nessa geração que temos hoje em dia. Além do aumento dos movimentos sociais e a participação popular na sociedade nossa,
que durante esse período da Nova República teve um fortalecimento da sociedade civil, com o crescimento de movimentos sociais, como o movimento negro, o movimento feminista, o movimento sindicalista e o movimento dos direitos humanos, que teve o processo de redemocratização e isso possibilitou uma maior participação da política nas decisões políticas, uma maior participação da população nas decisões políticas.